apressei uma explicação que é importante, então eu vou tirar aqui. Sobre os términos. Não vai demorar muito não, mas é importante fazer com calma para mostrar como que faz esse negócio. Não assustar. Aí, terminando isso, eu vou falar sobre equação de Killing. Bom, em resumo, né? A gente falou sobre representações de grupo de Lorentz, né? Zero, meio, etc. Temos uma motivação da supersimetria para representar a partícula de 3,5, que foi muito utilizada, mas hoje em dia varia um pouco o desuso, porque a gente não achou essa partícula de 3,5 sem massa. Um problema especial é ela não ter massa. Ela pode ter massa, mas uma massa tão grande que a gente não, que ela decai em outros canais que a gente não consegue ver. Mas aí o argumento da simetria de gauge, no parâmetro fermiônico, vai abaixo porque com massa sem você perceber. E se ela não tivesse massa, ela se propagaria a longa distância. E a gente poderia ver alguma contribuição dessa componente. Então, hoje em dia a gente não gosta muito dela. A gente começou a falar sobre banho de luz, né? Escala. O grupo que vai. E a nossa missão hoje é mostrar que o ponto de luz ele é invariante para um grupo maior do que o grupo que vai. E a gente falou um pouquinho sobre Fermi. Vai. Vai precisar trabalhar com carinho maior e vamos dizer que seria uma fermo real, espinô real. Ok. O que eu preciso fazer com mais calma aqui é mostrar essa propriedade aqui. Ontem eu falei, mas eu não provei. Se tiver dois términos, Dirac e ok? Esse linear ele é um escalar. Então, se eu tirar o transposto dele, tem que dar direito. Porque é escalar, transposto dele. Tá? Então, por definição, se isso aqui é um escalar, a gente tem isso aqui. Mas ele é um produto de dois vetores, então a gente pode transpor cada um desses objetos. Então, eu vou botar um menos aqui, já vou explicar o porquê. Dois objetos. O produto dos objetos, quando você transpõe, você inverte a ordem dos dois transpões. Se transposto, se barrado transposto. Eu coloquei um menos aqui, refere aos anticomuns. Essa pequena diferença. Não são números comuns, são números
odiar e quando você troca, você tem que ser mais forte. Ok? Vamos abrir essa segunda componente. Isso aqui é cidade uma zero. Transposto. Ok? Só abrir. Barrado pela definição dele. Então, repetindo a primeira parte, isso aqui transposto. Mesma coisa. Transposto de dois objetos, você inverte a ordem, os dois vão ficar transpostos. O gama zero transposto isso vai ficar gama zero transposto se Dagger transposto. Mas o se Dagger transposto não é nada mais que o se estrela. Transposto duas vezes ok. Ontem a gente viu que a matriz de conjugação de carga ela tinha essa propriedade aqui. C-1 igual a C Dagger. Ok? Então eu vou usar que a identidade é igual a C Dagger C. Ok? Se o C-1 é C, então isso aqui é identidade. Eu vou colocar aqui. Ok? Então vai ficar menos que transposto C, perdão, vou usar o C-1. C gama zero transposto si estrela. Ok? Agora, se a gente identificar aqui o objeto, a gente tem que esse objeto com o número com menos, ele é o si barrado conjugado de carga, pela definição que a gente já visto ontem. E esse objeto aqui é o psi conjugado de carga. Ok? Essa é a conta que ontem eu fiz impressa. Que no final das contas é que barrado conjugado de carga, psi conjugado de carga. É o resultado que eu te mostrei ontem. Que esse objeto aqui é igual a esse objeto aqui. Você troca os dois, os ambos ficam conjugados sobre carga. Ok? Aí, continuando aquela discussão de Majorana. Se esses objetos forem Majorana, o conjugado de carga é ele mesmo, então isso vai ser igual ao dele. Por que é importante a gente definir isso com cuidado? Porque ontem eu falei, né, que a gente vai trabalhar com matrizes unitárias nesse parâmetro fermiônico. Em geral, no grupo a gente pode parametrizar essa informação dessa forma. E onde eu usei uma notação ruim. Esse Q é a carga supersimétrica, mas no grupo ele tem o nome de gerador. Esse Q vai ser o gerador do grupo e o epsilon vai ser o parâmetro de transformação. Ontem mesmo eu tinha falado isso, né? A gente quer que essa transformação unitária, o Dagger igual ao menos 1. Então vamos fazer essa transformação aqui. O Dagger vai ser exponencial de Q barra epsilon. A princípio o epsilon é fermiônico, mas a gente não vou colocar a condição de Majorana ainda não. E o Q é um gerador com caráter fermiônico também. Eu sei que não precisa ser nem Majorana nem Dirac. A ideia é mostrar que ele precisa ser Majorana.
pegando isso aqui, Dagger, isso aqui vai dar exponencial de menos, pegando a exponencial desse objeto, né? Quando você bota o Dagger, esse objeto vai dar Dagger. Tá certo? Quando é exponencial, que é Dagger vira transposto, porque isso aqui é um objeto real para a gente controlar. Então, o Dagger é um objeto real, só o transposto dele. Fazendo aquela brincadeira, isso é exponencial, menos I, epsilon barra C, Q, C. Usando essa propriedade aqui. Ok? Mas, para que essa matriz seja o inverso dessa, a gente tem que ter o U menos 1. O que é o U menos 1? É só botar o menos aqui. Então, isso é 9 menos I barrado é. Então, U é epsilon C. C tem que ser igual ao Q epsilon. Okay? E essa propriedade só é satisfeita se epsilon e Q forem maiorando. Então, essa é a motivação da supersimetria usada para o maiorando. Bom, você não teria uma transformação unitária se não fosse por isso. Beleza? Então, eram essas duas coisas que eu queria reforçar em relação à aula de ontem. Não fica cuidado. Ok? Só para sanar, mas para exemplificar, né, algumas propriedades dos férreos maiorando, tem aqui uma tabela. Claro, pode ser útil para mim, foi útil quando eu tive uma tabela dessa forma. Então, a gente tem para maiorando, pode estar como exercício para vocês, se vocês tiverem paciência. Depois que você pega essa ideia aqui, de colocar a identidade entre eles e tomar cuidado com a transmutação, não fica tão difícil. A gente tem que se forem maiorando, né, a gente tem essa propriedade, que a gente colocou ali. A gente colocar o nome 5 no meio aqui. Também é real. Ou seja, esse objeto pseudo-escalar, ele também troca sem mudar o sinal. Como a gente exemplifiquei ontem, a corrente vetorial, ela troca de sinal. E isso vai ser importante, porque se eu igualar o Ki ao Psi, isso exatamente dá exatamente zero. Não vai ser só essa, tá, galera? Outras duas vão dar zero também. Vamos lá, tem mais 3. O Ki, então assim, vamos aí, Psi, ele não troca de sinal. Se você quiser construir uma teoria, um modelo, onde um férmio, né, ou seja, o Ki seja igual ao Psi, você consegue construir uma corrente pseudo-vetorial. O padrão vetor é um pseudo-vetor. Mas um vetor não consegue. Esse linear aqui também troca de sinal.
gama mini, I, comutador de gama mini, isso e dois. Depende muito da notação, mas o fator numérico não vai mudar a propriedade em si. Ok? É o comutador de gama mini com gama mini. E por último, como tinha comentado ontem, são 6, né? Como eu tinha falado, são 6. Pensa, círculo linear. Tradicional. O que significa, em resumo, que só psi barrado psi barrado gama psi e psi barrado gama mi gama psi diferente de zero se o psi for maior ou menor. A metade das possibilidades você já mata aí. Se você quiser, ou se o modelo que você quer tratar tem um férmions sem carga, porém com um acoplamento assim, em geral, esse acoplamento aqui ele significa número de polo elétrico. E esse aqui número de polo magnético. Então, se eu quero modelar um sistema onde tem um férmions maior em 4 dimensões, e mais um, com um polo elétrico, eu teria que no mínimo ter 2 férmions maiores. Para que essa contribuição que você tem só no lado, é zero, esse é zero, esse é zero e esse é zero. Todos os próprios. Só teria essas duas contribuições e essa opção tutorial. Ok? Isso aqui vai ajudar a gente toda vez que a gente trabalhar com ferramenta maior. Se tiver essas 3 contribuições, a gente já pode anular automaticamente, porque ok? Beleza. É um conjunto de regrinhas. A gente não vai usar a maioria delas, não, mas é bom ter, quem trabalha na área, é bom ter essa tabelinha para verificar a fatura da tudo. Eu, por exemplo, vou colar isso na minha mesa. Não deixe de ficar procurando. Ok? Parando aqui agora com o Fermi, eu vou voltar à equação de Killing, vou mostrar ela com mais cuidado. E se der tempo, a gente chega exatamente na equação. Acho que vai dar tempo. Mostrar que os parâmetros podem ser escritos por Fermi maior. Ok? Claro, gente. Eu sei que ter esse ferramental de Fermi é uma coisa que demora a pegar. Eu demorei muito tempo para parar de errar bobeira nessas coisas. Mas é essencial para a supersimetria e na teoria de campos em geral. Então, se vocês quiserem alguns exercícios sobre isso, esse livro, o primeiro livro, tem muitos exercícios sobre isso. Abrir essas contas. Vamos lá. Da onde surge a equação de Killing? A gente falou ontem que vou escrever uma transformação de coordenadas genérica, né?
onde o delta x vai ser vamos nessa ali também? Eta, né? Oi? Sim. Rapaz, eu tô pensando numa tag aqui, como é que eu escrevo essa letra? Eu acho que é Eta, né? Não, é uma... Ah, é esse. Acho que é aqui mesmo. Ah, isso, no LaTeX então a gente vai escrever uma transformação de coordenada genérica dessa forma, tá? Onde o que ele é dependente a princípio das coordenadas, então ele varia, tá? Mas seria uma transformação local, ok? E a gente vai obrigar essa transformação a deixar a métrica invariante. De outras formas, o ds quadrado. Né? A gente quer saber qual é a fórmula desse vetor que deixa o ds 2 ao quadrado igual a zero em ambos os antes e depois da transformação. Então a gente quer calcular isso, variação e mostrar que ele é zero. O ds, né, ao quadrado, a gente já escreveu ontem, o eta em I, onde o eta é a métrica, né? O D x desse ok? Sobre essa transformação, eu vou chamar de D, só para o x x sobre T vai no x menos I é igual ao x mais esse delta x, ok? Mais ok? Então, o delta x sobre t vai delta x que é igual. Eu derivando essa parte. A variação do x mais a ideia da cadeia. Uma derivada parcial em relação ao x e vou escrever menos compacto para ficar mais fácil isso aí. E x, ok? Sobre essa transformação, o delta x é isso aqui. Tá? Vamos aplicar isso no ds, tá? Levando isso aqui e aplicando no ds, está faltando vamos saturar isso aqui. Então o ds quadrado vai ser eta min. Eta min é uma matriz constante, né? Eta min na minha definição, né? Eu uso assim. Tem gente que usa o contrário, quando a gente passar de positiva e a temporal negativa. Eu uso assim, não faz mal usar de outra forma, tá? Então vou tomar cuidado. Somente em 4 dimensões, que o traço é negativo de qualquer forma. Traço não. Então vamos lá. A métrica vai ser variante. O dx min vai ser dado por teoria. Dx mais. Eu vou simplificar e escrever a derivada parcial. Então, bonitinho, né? Vamos usar a notação. O dx
colocar o dx desse parênteses desse em evidência. Mi delta mi alfa mais d alfa mi vezes delta de mi beta mais d beta de mi dx alfa dx beta. Ok? Só botei em evidência o dx aqui e aqui. Como aqui a diferença é só o índice, né? Então eu botei uma delta. Então se você fizer essa multiplicação de novo, você recupera. Tá? Beleza. Como a gente está no campo de luz, o ds já era zero, isso aqui tem que continuar sendo zero. Ok? Eu falei uma coisa que não é correta, mas não precisa. A variação dele não necessariamente é zero, desde que ele mantenha sendo um cone de luz. Então, ds linha tem que ser zero. Obviamente que se os dois são zero, a diferença entre eles é zero. Mas a variação não traz um resultado relevante para a gente. O importante é fixar que ele sempre continua sendo zero. Então, beleza, a gente tem essa expressão aí. Deixa eu ver qual é o próximo passo. Ok, vamos multiplicar agora aqui. Vou tentar escrever tudo num parêntese só. Até a primeira ordem desse parâmetro. Ok? Então, em ordem zero nesse parâmetro, você vai ter a métrica contraída com delta e contraída com delta. Então, a conta vai ser delta alfa beta mais ok? Ordem zero, que é o processo anterior. Aí, em primeira ordem, você vai pegar isso aqui, vezes ela, delta vezes isso. Você vai dar um de alfa, epsilon beta. Se você fizer outro, vai dar um de beta. Ok? Eu fiz rápido porque o seu resultado. Mas se você fizer essa multiplicação na primeira ordem, né? Teria outra na segunda ordem que não vai ser necessário para nós. Admitindo variações pequenas. Prática na teoria de informação. Você admite que a variação é derivada também? Oi? Poderia de maneira mais formal botar um epsilon para o escalar ali epsilon constante, ok? Então isso aqui vai ser, eu acabei de contradizer o que eu acabei de falar, vai ser o ds quadrado mais o delta ds quadrado. Por que eu fiz isso? Porque eu olhei e estava mal digitado. Mas nada como abrir ele no quadro aqui, mas tudo bem. Essa delta aqui vai dar um ds anterior, que é zero. Okay? A gente vai ter um delta s, que é dado por isso aqui. Beleza? Então vamos trabalhar aqui. Então, a gente tem isso aqui. É alfa. Certo? Ok? Agora eu vou usar um truque interessante aqui que vai nos dar a forma
final da equação de química. Ok? Esse objeto aqui é um tensor, né? Então, um tensor S, que ele é simétrico em alfa beta. Ok? Se você trocar o alfa beta, faz diferença. E uma outra coisa interessante, se você fizer beta alfa beta, S alfa beta, isso aqui é dx alfa e dx alfa, que é um S quadrado. Então isso aqui é zero. Ok? Se você tirar o traço desse tensor, ele vai dar exatamente o S quadrado, que é zero. Então esse é um objeto simétrico de traço nulo. Quando a gente tem um objeto simétrico de traço nulo contraído com um objeto simétrico, você pode adicionar aqui menos 1 meio, no nosso caso é 1 meio, no caso do traço da métrica, de E lambda epsilon lambda alfa beta dx alfa dx beta. Ok? Se esse objeto aqui, quando pegar a métrica e contrair aqui, vai dar zero, estou somando zero na equação. Okay? Então, não faz diferença nenhuma. Mas essa equação, do lado de cá, é como se eu estivesse tirando o traço. Esse objeto vai ser um objeto também simétrico de traço nulo. No final das contas é isso. Se você tirar o traço, você vai dar zero. Então esse objeto aqui, esse tensor, o 2, é o que a gente vai falar que é o nosso vetor de química. Okay? E esse aqui, achar a solução dessa equação é o meio de achar que parâmetro que mantém o codinúmero de variante. Então a nossa missão agora é achar a solução dessa equação. Ok? Essa aqui eu já tinha montado ontem, é a equação de tudo. Beleza? Para a gente não perder todo o nosso curso provando isso, eu vou deixar algumas etapas de tarefa para vocês resolverem se quiserem. Tá? Vou partir. Vou lançar isso aqui, tá? Da seguinte forma. Vou dizer que o I ele pode ser escrito da seguinte forma. O de alfa é igual a alfa 0 mais alfa 1. E da mesma forma, alfa 1. Ok? É o Ansatz sabendo da história do cartão lá com estruturas fermiônicas atrás dos grupos de rotação. Eu estou fazendo um caminho que eu já sei o resultado do cartão. Obviamente ele não fez esse caminho.
Mas para a gente vai ser suficiente esse Ansatz para mostrar que essa solução aqui, tá? Essa solução respeita a equação, tá? Se esse linear respeita aquela equação, então cada um desses objetos aqui vão respeitar uma equação diferencial também, né? Está pegando o operador dele, então o operador para esses alfas é dado pela seguinte forma: gama mi mais gama mi menos um meio muito parecido. Delta mi gama alfa e alfa de alfa igual a zero. Não é difícil de perceber por que dessa forma aqui não. Deixa eu ver se eu fiz aqui explicitamente. Não, mas não é. A ideia é a seguinte: se você tirar o traço, tirar o traço aqui, acho que se você contrair uma gama, você vai ver aqui a equação que o alfa respeita é a da Lorentziana. Essa aqui é alfa. Você tem que, se você contrair, eu posso estar enganado, talvez tenha um cuidado um pouco maior com os índices, mas é contrair com uma matriz de algum índice aqui, tá bom? Você vai chegar nessa equação. É uma equação de ordem 2, né? E a solução mais simples para uma equação dessa é que o alfa seja no máximo de ordem 1 em x. Admitindo que o alfa é no máximo de ordem 1 em x, ele respeita essa equação. Ok? Então é um Ansatz bem simples. E fazendo isso, dá para mostrar que fica aí como tarefa, não é muito, não dá para fazer. Que esse alfa, dessa forma, o que vai respeitar aquela equação, tá bom? Ok. Então, para poupar o sofrimento de fazer essa conta inteira agora, eu acho que não daria nem para fazer a conta durante a aula. Eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar esse Ansatz aqui e vou ver a estrutura tensorial desse objeto. E aí a gente vai ver como a partir desses objetos aqui, como o parâmetro de translação, o parâmetro de dilatação, o de rotação, tudo vai ser escrito de forma a partir desses términos. E é claro, eu não falei, mas esses objetos aqui são ferros de Majorana. Tá bom? Esse ferro tem 4 objetos com caráter fermiônico, Majorana constante. Okay? Então vamos fazer essa conta muito bonita. Que é igual. Então aí eu vou aplicar esses objetos aí. Alfa zero mais I
X alfa nanômetro alfa 1. Isso tudo barrado. Alfa zeroinha mais I X ou alfa 1. Ok? Posso substituir. Deixa eu ver aqui. É um pouquinho trabalhoso, mas a gente pode mostrar que isso pode ser escrito dessa forma. Menos I X alfa 1 barrado uma ok? Só você usar a propriedade da quadrado de Dirac. Esse é explícito, né? Esse aqui vai ganhar menos e, por motivos, isso aqui tem que ser uma matriz, né? Vai te dar, você troca, você vira barrado e você vira vai para lá. Continuando, vai de cá não muda não. Então, agora vamos fazer a multiplicação desses 4 termos. O primeiro, se é alfa 0 barrado, gama I. Alfa 0, linha, é o mais simples. Teremos agora mais gama 0 barrado, gama tem que tomar muito cuidado com esses índices. Eu multipliquei o primeiro, mais gama I vezes o segundo. Aí vou fazer o segundo vezes esse vezes o primeiro. Barrado, uma roupa, I, alfa 0, e o último termo, né, que é o segundo vezes o segundo, mais x alfa, x beta, alfa 1 barrado, gama alfa, gama beta. Aproveitando de usar esse alfa dentro do x. Bem, esses 4 termos. Bom, já dá para ver que esse aqui vai servir para nós como parâmetro de translação. Eu chamei de O. E cadê os outros? Né? Aí que a gente vai ter que fazer um pouquinho de algebrismo com as matrizes de Dirac. E é chato, mas fazer o que, né? Toda vez que a gente mexe com términos é isso aí. Deixa eu ver aqui qual vai ser as propriedades que eu vou usar. Bom, a propriedade essencial que é a matriz as matrizes de Dirac respeitam essa, gama I é igual a 2 vezes o gama I. Ok? Aí isso que define a álgebra de Clifford. Usando essa equação, a gente pode gerar várias outras. Por exemplo, a gente pode escrever esse tensor aqui como uma parte simétrica e assimétrica dele, separado. Então a gente não forma isso aqui. Esse aqui tem 3 índices. Ele tem 3 índices, mas ele é simétrico em ângulo e derrubo. Então essas propriedades vão simplificar de alguma forma esse produto de 3 matrizes de ângulo. Okay?
Por exemplo, a partir dessa, a gente pode escrever que gama mi, sem nenhuma assimetria ou simetria, é igual a eta mi mais 1/2 comutador. Então, pode dividir entre a parte simétrica e assimétrica. Ok? Isso aqui a gente vai usar aqui. Tá? E essa outra propriedade aqui, ó, eu demorei um pouquinho para conseguir mostrar isso. Isso é engraçado, você vai olhar o livro, em geral, quando essas coisas mais chatinhas, ele, fica ao gosto do leitor fazer, vai dar esse resultado. Aí quando ele vai fazer, ele percebe que vai dar um trabalho para dar. E nesse caso foi, ó, olha aí, a quantidade de passos para chegar. Mas eu fiz explicitamente exatamente o que eu queria ver. Bom, eu pretendo até digitar isso, tá? Mas não garanto que vai ser agora. Eu estou defendendo o doutorado, escrever a tese. Mas vamos lá. Eu provei essa identidade chave aqui. Alfa. Eu usei o alfa, porque eu não quero usar alfa para não confundir, mas nas minhas notas eu usei alfa. Tá? Toda hora eu vou ficar trocando para não confundir você. Vou naturalizar. Isso aqui, por causa da simetria, vai ser reescrito dessa forma. Ok? Simétrico nesses dois itens. Tá? E isso, usando essa equação de cima, várias relações que você vai fazendo algumas vezes, positivo isso, você vai eta lambda i alfa ou mais beta ômega lambda menos beta lambda lambda. Ok? É grande, mas é o que vai gerar os parâmetros que a gente quer, de rotação, elevação, de escala e luz conforme, que é um pedaço, na verdade, luz conforme vai sair daqui, ele não é linear. Talvez, não vamos ver. Ok. Então, usando essa propriedade, então aqui, ó, essa equação, vou botar aqui equação 1 e equação 2. Eu vou aplicar a equação 1 aqui, ok? E a equação 1, e aqui vai entrar a equação 2. Beleza? Então, isso aqui vai virar a matriz, a métrica. Como a métrica não tem índice extratorial, vai para fora. Você vai aplicar, vai subir o índice do x. Então, vai ter um parâmetro aqui sem índice nenhum multiplicado pelo x. Isso aqui vai dar exatamente a dilatação. Vai ser um parâmetro lambda vezes x. Do lado de cá também vai aparecer o termo dessa forma. A matriz, a métrica vai sair e vai levantar esse índice. Então vai ter um parâmetro lambda multiplicado pelo, vou colocar ali a forma explícita. A parte antissimétrica vai dar um tensor constante antissimétrico, que vai
gerar a rotação. Vai ser o parâmetro ômega das rotações. Tá? Então daqui vai sair a transformação de escala, o parâmetro da transformação de escala e o parâmetro da transformação de ômega. Okay? Aqui já saiu a translação, o parâmetro, um vetorzinho, um índice só, vetorial, constante. Tá? E quando a gente aplicar essa estrutura matricial chata aqui, vai dar exatamente a estrutura da parte que a gente ainda não sabe, que é a parte do conforme. Então vou escrever explicitamente aqui. Então, separando, né, essas partes, a gente vai ter um alfa zero barrado, uma alfa zero mais I alfa zero barrado alfa 1' menos alfa 1 barrado alfa zero x'. Exatamente o que você fala. Aqui é o parâmetro de escala. A partir desses dois, dessa combinação dos dois termos, você tem o parâmetro de escala escrito. Esse I vai tornar essa unidade. Mas, aí a partir do simétrico. Alfa zero barrado, gama alfa 1 menos alfa 1 barrado, isso aqui é o computador, né? Eu chamei esse computador aqui de uma mini, quando está carregando a sua rotação pesada. Então, esse parâmetro aqui é constante, porque alfa 0, alfa 1 e alfa 0 são constantes, formam o parâmetro de transformação de lote. Okay? Mesma forma que você vai subir a transformação de escala, e esse aqui vai ser o associado com a translação global. Ok, então falta só aquele último termo, que não é bonito. Porém, é o que representa as transformações conformes. Deixa eu ver. Da seguinte forma: mais ômega I x, acho que eu vou usar essa notação aqui, x, onde esse ômega maiúsculo x é igual alfa 1 gama I alfa 1 x alfa 1 barra gama I alfa 1. É isso. Você vê que ele não é constante. Ao contrário do Bush de Lorentz, os conforme não é constante. Tá? Em geral, a gente chama esse vetorzinho aqui de A', que é um vetorzinho relacionado com o Bush. Mas você vê que o Bush é um negócio complexo, né? Uma transformação não linear. Tem toda uma. A gente não vai entrar nessa questão. Tá? O que a gente vai fazer daqui para frente tá bom, a gente tem uma estrutura conforme o ponto de luz, né? Uma estrutura fermiônica por trás dele. Mas vamos pegar um caso mais simples. O caso mais simples
zerando esses dois parâmetros aqui. Tá? Quando a gente zerar esses dois parâmetros, a gente só vai ter o alfa zero. Então a gente só vai ter uma translação, uma rotação, não, perdão, nem rotação vai ter. A gente vai ter um parâmetro de Majorana só. Isso gera uma SUSE global, que é a supersimetria buscada no LHC, etc. Mas a gente tem em vista que é uma simplificação da simetria do espaço-tempo, da SUSE. Vamos imaginar assim, de alguma forma, e isso estou falando de alguma forma mesmo, porque não se conhece uma maneira explícita de quebrar essa simetria, mas de alguma forma essa simetria é quebrada, simetria conforme, de forma que só reste uma simetria global desse parâmetro de Majorana. Tá? Então a SUSE é isso. Você imagina que a simetria conforme não existe mais de alguma forma, até porque a simetria conforme ela precisa que as massas sejam pequenas, por aquela história do campo de luz. E a gente quer a física de partículas, ela tem partículas massivas. Então essa simetria de conforme foi quebrada. Então o que argumenta a favor da SUSE ok, essa simetria pode ser quebrada, mas ainda manter uma parte global. Você não vai ter essas informações conforme, essas rotações, etc. Mas você vai ter um parâmetrozinho que ainda vai ter como se fosse uma fase supersimétrica global dentro do sistema. E a partir disso a gente vai analisar o que sugere, etc. Tá? Então, só para concluir, a gente viu que a simetria conforme a gente viu não, né? Provaram isso em teorema do tempo, ele só deu uma esquematizada. Ela é a maior simetria do mundo de luz. Então, a gente quer a resposta para qual é essa maior simetria do mundo de luz é a simetria conforme. A gente pode formar essa transformação conforme a partir de termos de Majorana, dessa forma. E não é à toa que, ao mesmo tempo que os termos de Majorana conseguem descrever essa transformação, também, a partir de termos de Majorana e geradores com caráter de Majorana, eles geram transformações unitárias. Então, isso foi apontando o fato de que talvez seria possível descrever teorias com supersimetria. Que a princípio não o teorema de Poisson-Mondula, ele diz que as únicas simetrias que uma teoria pode ter seriam Poincaré mais Lorentz, mais a simetria interna, que seria esses três, né, que são separados. Aqui não. Quando você aceita, pode ter uma simetria do parâmetro fermiônico, você expande um pouquinho essa ideia, mas com isso você conhece um estudo. Tá bom? Aí eu falei, beleza. Você está só considerando a simetria do campo de luz e não do DS quadrado em geral? Não, as duas coisas são equivalentes. O ponto de luz é definido por ds quadrado quadrado. Sim. Se você pegar o ds quadrado no nulo, é simetria de Lorentz. E o que Poincaré? Poincaré seria a transformação global. Quando você vai para o ponto de luz, aí você expõe tem uma relevância maior. Tá? E aí surge a história do ferro Majorana e a supersimetria. Na verdade, se a gente quisesse realmente, tá bom, a gente achou uma simetria conforme. Na verdade, o que está por trás disso é uma simetria chamada superconforme, que tem parâmetros tanto espinoriais quanto aí tem os que o pessoal chama de supergravidade conforme, gravidade superconforme, que tá bom, a gente tem esse parâmetro,
no local. Então a gente vai isso. E essa simetria é válida em cada ponto do espaço-tempo. Uma generalização da relatividade geral. Tá? Mas a gente não tem essa simetria mais conforme na física de partículas. Então, de alguma forma, tinha que ser quebrado. Você pode ou trabalhar na tentativa de quebrar isso, um modelo, como modelo de vídeo, não sei, não existe. Ou falar, não, a gente não sabe como quebra, mas a gente sabe o que geraria se quebrasse. Então a gente coloca, a gente vai ver, a gente coloca termos que não são invariantes sobre essa simetria de forma explícita, mas que no limite de altas energias, por exemplo, se a gente colocar um parâmetro com dimensão de massa, sei lá, um parâmetro com dimensão da massa do quarto, no limite de altas energias, esse parâmetro vai para zero. Então seria um limite onde essa simetria seja restaurada. Mas é uma parametrização, a gente não está. Até hoje a gente não tem como. Não tem um modelo que explica isso. Essa é uma simetria conforme de física, para subir uma forma mais além de descrever campos em cima de uma simetria super conforme. É uma coisa bem pesada. Estou tentando aprender um pouquinho. É pesado. Eu estou pensando aqui, porque o próximo assunto seria entrar na SUSE, no modelo de universo único. Obviamente, como já são 11h10, não daria para falar muito da coisa. Eu vou falar só o básico de supersimetria da forma que a gente. Só uma introduçãozinha e a gente continua. Aí amanhã eu vou estar lagrangiano do modelo gasolino e mostrar que era invariante sobre isso. O nosso trabalho amanhã vai ser isso. Vamos ver. Talvez eu tome mais cuidado que vocês decidam. Se vocês quiserem, eu atropele um pouquinho mais com ela. Para chegar no modelo de QT supersimétrico, a gente atropela. Se vocês quiserem que eu faça mais cuidado com o espaço, eu tenho tudo aqui feito aos poucos, passo a passo. Tá? Mas aí fica aí, vocês vão me guiando assim. São coisas que eu fui, no livro eles sempre fazem. Dá uma olhada. O cara fez algum lugar uma mais que uma do outro livro. Aí eu fiz questão de abrir. Enfim, vamos lá. Na teoria de campos visual, de 4 dimensões, eu já comentei isso, né? A gente tem dois operadores. A gente usa para auxiliar a gente na definição do que é partícula. O momento, né? O P, e aqui seria o operador momento angular. Então, são operadores relacionados à simetria de Poincaré e à simetria de Lorentz. Duas formas de programa. Na subsimetria, a gente vai introduzir, eu já até utilizei essa notação. Geradores fermiônicos, tá? Q bar. Se existe o Q, Q bar, por definição, é o Q transposto, que dá a como barrado de diretivo. Ok? A gente costuma usar índices aqui como em 4 dimensões.
um espinô tem 4 componentes, em especial maiorano, com 4 componentes reais, então esse alfa vai de 1 a 4. Alfa e beta. Quando a gente só tem um gerador, a gente chama essa supersimetria de N igual a 1. No meio de X, sabe? Então quando vocês veem, SUS e N igual a 1, é porque só existe um gerador feminino, de caráter maior. Tá? Se você estender essa simetria, em geral, só coloca esse interno aqui, em 4 dimensões, alfa beta igual. Mas esse IJ, aí depende do número de geradores que a gente quer. Por exemplo, N igual a 2, você vai I igual a 1 a 2. Então, em geral, esses IJ vai de 1 até N. Ok? Então, esse aqui é um tal SUS N. Em geral, quando você tem SUS com N maior que 1, você costuma ter uma simetria interna, vai fazer uma rotação dentro desse grupo interno aqui. Por exemplo, N igual a 2 pode ter uma rotação sobre S2. Então, em geral, você tem uma simetria adicional quando é N maior que 1. Tá? A gente não vai usar isso. Vai usar esse N igual a 1 por motivos de simplicidade. Tá? Mas a gente poderia ter essa simetria interna que gera vários efeitos. Você poderia, a princípio, ser uma simetria de sabor, poderia ter essa 3 aqui de sabor. Poderia tentar utilizar isso para explicar o que tem de sabores do padrão que a gente conhece, tem várias interpretações. Bom, mas a gente vai usar um modelo mais simples, tá? Que já é complexo o suficiente toda essa conta que a gente vai fazer. Okay? Então, esse gerador fermiônico junto com o grupo de cadeia vai formar uma álgebra, mesmo sendo geradores de uma transformação global, um parâmetro constante. Que é o que a maioria dos livros de supersimetria aponta. Que a álgebra é a seguinte. Né? Além da álgebra do carreiro, que relaciona os computadores P com M, a gente vai ter uma extensão dessa álgebra. Tem esse anticommutador, como são geradores fermiônicos, eles trocam o commutador por um anticommutador. Tá? E o interessante dessa implementação de supersimetria, que é mais simples e linear, é que vamos dizer assim, o quadrado da supersimetria gera uma transformação. Duas supersimetrias não geram uma transformação. Tá bom? A gente vai ver mais pra frente isso. Para ser mais exato, se a gente usasse a simetria conforme, a gente teria que duas supersimetrias conformes gerariam uma translação do tipo do conforme. A gente está simplificando, então todos esses termos se anulam, só a translação que vai aparecer naquela hora. No fundo, isso aqui está representando a álgebra do tipo do conforme. Mas aí era uma maneira mais heurística de traduzir o termo. Quando você vê a álgebra do conforme, você vê exatamente esse gerador aqui por gerar aquelas relações. Então, maneiras bem simples, a supersimetria mais em cima dessa pedra. Aí a gente tem
no grupo de policarreiro, a gente tem esse comutador no zero, esse outro aqui, eu não tenho anotado, que é uma expressão feia. Qualquer livro de teoria de campo tem esse. É um negócio grande, né? 4 índices, tem combinação linear, mas isso aqui é uma matriz mini, alfa, beta, kappa, lambda, n, kappa, lambda. Algo como um grupo de F, J, K, F, um gerador K. Tá? É algo desse tipo. Tá? Na verdade, é exatamente o grupo. Se pegar, às vezes, seria as questões de estrutura. Beleza, a gente tem o grupo de carreira, aí tem essa mistura, né? Então a gente também tem o computador de PNI, de Q, isso vai ser zero. Por quê? Porque a gente vai ter transformações de SUSY globais, o parâmetro constante, então comuta com o derivado, nada mais normal. Se fosse transformada da forma, isso não seria zero. Só porque o parâmetro vai ser constante, a gente tem essa. O operador do momento angular vai respeitar a seguinte altura por Q. Isso vai ser menos 1,5 de gama I, onde esse gama I é o comutador das duas gamas, alfa e beta, e beta. Ou seja, o gerador de SUSY não comuta com a indústria. Tá? Isso vai ser importante. E essa álgebra aqui, tem mais duas. Mas são acho que são zero em geral, a gente enxerga. Zero. Como você zero? Que barra beta. Que barra beta ali também. Ok? Então, essa é a álgebra do grupo de supersimetria. No final das contas, esquematicamente, você tem algo desse tipo. Aqui é policarreiro. Aqui é quebrado. Então, a gente trabalhava aqui, o teorema de Coleman-Mandula, ele fixa que dentro dessas propriedades de unitariedade, etc., só tem policarreiro, mas tem um nome que eu não tenho ideia de como pronunciar. Eu sei que a sigla é teorema HLS. É um nome muito estranho que eu não usaria tentar falar ele. Mas eles que fizeram essa expansão do policarreiro para teoria de supersimetria. Eles provaram que é possível a matriz S da unitariedade, etc., com essa expansão. Tá? Isso vai nos gerar transformações unitárias. Tá? Então, nessa aula dá para mostrar. Ok? No caso de n diferente de 1, você teria índices aqui, né? Você teria índices aqui. Isso geraria complexidades adicionais, né? Computação dentro desse grupo interno, etc. Eu entraria agora falando de campo presumido. Eu acho que isso seria então, vamos parar por aqui. Eu só quero dizer o seguinte: a gente vai amanhã
começar a escrever campos. Como esses campos se realizam com essa alta aí e tal. Em geral, a gente vai ter um campo sobre uma transformação de surdo, né? E ele vai ser algo como desse tipo. Tá? Na verdade, como esse tem caráter fermiônico, esse de linha não vai ter o mesmo caráter do tá? E o que amanhã a gente vai falar do modelo de Bernoulli. Eu acho que é por 2 anos. Aqui a gente vai ter um campo Z